E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, como eu falei aqui, eu vou estar deixando o gabarito para o nosso primeiro simuladão, tá? Respostas, inclusive, já estão na tela aí para você. Não se esqueça de deixar nos comentários quais e quantas questões você acertou. E neste vídeo aqui eu também vou estar comentando algumas não, né? Todas as questões deste simulado. Inclusive eu não vou nem ficar enrolando muito, né? Agora a gente já vai aí para a resposta da nossa primeira questão, que fala sobre desmineralização do esmalte e da dentina. Então, a saliva, pessoal, ela é um fluido que tem um pH que varia entre 6 e 7. Ou seja, este pH ele é basicamente neutro. É uma das principais propriedades da saliva, tu já deve ter ouvido falar disso, né? É a sua capacidade tampão, que é a capacidade da saliva segurar o pH no mesmo valor, mesmo que sejam inseridos ácidos no meio bucal, né? Então vamos para ali, as bactérias produzem ácidos, mas devido a essa capacidade tampão, a saliva consegue segurar o pH aí, né? Entre 6 e 7 normalmente. Só que se a gente tiver um contato muito frequente com ácidos e tudo mais, ou se a gente tiver bactérias da cárie, da periodontite, produzindo ácidos em excesso, que superam a capacidade de tampão da saliva, daí sim a gente pode ter quedas nos valores de pH. E quando o pH do meio bucal baixa de 5,5, é quando a gente vai começar a ter a perda de mineral da hidroxiapatita. Então assim, a saliva ela também tem minerais que estão suspensos ali, e esses minerais eles retornam para o dente sem que haja perda da estrutura dental, né? Quando os níveis de pH estão normais, mas caso esse pH baixe de 5,5, daí o dente perde mais mineral do que a saliva consegue repor. E é quando a gente tem a lesão de cárie. E assim, quando o paciente ele tem contato com flúor, ele vai ter a formação no seu dente da fluorapatita. E a fluorapatita daí ela só vai começar a perder mineral quando o pH baixar de 4,5. Então por isso que é mais difícil a gente ter cárie em pessoas que têm contato com flúor. Porque a lesão de cárie, né, ela vai ter que estar um pouquinho maior, as bactérias vão ter que produzir mais ácidos aí para que ocorra a cavitação do dente e tudo mais. Inclusive, em decorrência disso, é que a fluoretação das águas é considerada uma das maiores ações de saúde pública do último século. Eu já vi isso ser cobrado em prova de concurso público também. Então assim, o esmalte normal começa a perder mais mineral do que a saliva consegue repor, é quando o pH bucal baixa de 5,5, tá? E já em relação à dentina, que é um tecido um pouquinho menos mineralizado, essa perda de mineral daí, né, vai começar quando o pH do meio bucal chega aí entre 6,5 a 6,8, né? Isso vai depender bastante aí da fonte que o autor da questão estiver utilizando, só que os valores de 6,5 são mais aceitos. Apesar de nessa questão aqui, a resposta correta ser o valor de 6,7, tá pessoal? Então aqui a alternativa para a gente assinalar para esta primeira questão vai ser a letra D. Mas agora eu já estou deixando na tela aí a nossa segunda questão deste simulado, e na minha opinião essa questão é mais ou menos aí uma pegadinha, tá? Porque ela pergunta: na anestesia do nervo alveolar superior anterior, objetiva-se a anestesia das seguintes estruturas. Ela pergunta qual que é o objetivo dessa anestesia e não quais estruturas que são anestesiadas por ela. Existe uma grande diferença em relação a isso, tá? Então aqui a letra B vai ser a alternativa correta para a gente assinalar. A gente objetiva, né, uma anestesia principalmente de incisivos e caninos, só que em 72% dos casos, quando a gente faz o bloqueio deste nervo, que também é conhecido como nervo infraorbitário, a gente tem uma analgesia do primeiro e segundo premolar e também da raiz mesial do primeiro molar superior. Inclusive agora na tela para você estou deixando uma figura com as regiões, né,
que são anestesiadas quando a gente faz a técnica de bloqueio do nervo alveolar superior anterior. É uma das principais vantagens desta técnica anestésica é que a gente consegue executar ela com um volume muito pequeno de anestésico. Então a gente anestesia ali este nervo com cerca de 1,2 ml de solução e a gente evita que a gente fique dando infiltrativa dente por dente ali no paciente. E por isso o bloqueio do nervo alveolar superior anterior ele vai ser indicado principalmente para procedimentos em múltiplos dentes anteriores, né? Então tenha isso em mente porque também é algo bastante cobrado aí nas provas de concurso. Mas o gabarito aqui para a nossa segunda questão, como eu já disse, letra B. E agora, né, vamos aí para o gabarito, para a resposta da terceira questão do nosso simuladão. E esta terceira questão, ela fala sobre lesões dentais não cariosas. Este assunto, pessoal, é um assunto que vocês têm que conhecer antes de qualquer prova de concurso, tá? Não tem como tu ir para uma prova aí sem conhecer essas 4 lesões que ocorrem independente da presença de placa bacteriana. Então aqui até a nossa questão, ela pede qual dessas condições ocorre a partir de um desgaste dentário ocasionado pelo contato de dente contra dente. Esta condição vai ser a atrição, que pode ocorrer a partir de um contato, a partir de um desgaste fisiológico normal, que vai acontecendo no decorrer da idade, ou também pode ocorrer a partir de um contato dental patológico, né, proveniente da parafunção do bruxismo. E além da atrição, uma outra condição bastante cobrada é a erosão, que talvez você já tenha ouvido falar, né? Erosão ocorre a partir de uma perda de estrutura dental ocasionada por um processo químico. E esta perda de estrutura ocorre principalmente quando a pessoa tem um contato frequente, aí, uma ingestão frequente de alimentos ácidos. E como a gente até viu na nossa primeira questão, quando o meio bucal ele baixa, né, de um certo valor de pH, a gente vai começar a ter uma perda de mineral maior do dente do que a nossa saliva consegue repor. E as lesões de erosão ocorrem mais ou menos aí, desta mesma maneira, né, a partir deste mesmo mecanismo. E uma outra lesão não cariosa que a gente tem também é a abfração. A abfração vai ocorrer a partir de contatos prematuros. Então, quando a gente tem um contato prematuro, a gente tem uma sobrecarga em cima de um dente, né? Imagina a tua mordida toda recaindo somente em cima de um dente, tá, pessoal? É muita força. E na abfração, né, a gente vai ter a fratura do esmalte da porção cervical do dente devido a este contato prematuro. E a fratura ocorre na região cervical porque é neste local que o esmalte ele é mais fino. E por último daí a gente vai ter a lesão de abrasão, que nada mais é do que um desgaste mecânico, né, uma perda de estrutura dental ocasionada por um processo mecânico a partir de um hábito nocivo que o paciente tem, como por exemplo uma escovação muito forte ou uma escovação com escovas duras. Mas a resposta aqui correta para a nossa terceira questão vai ser a letra A, então, né, a atrição, como eu falei. E agora, né, vamos aqui para a quarta questão deste vídeo. E na minha opinião, esta quarta questão é a mais difícil de todo simulado. E antes da gente chegar na resposta dela, é legal a gente conversar um pouquinho aí sobre a técnica incremental das resinas compostas. Então, nesta técnica, né, é preconizado que o tamanho do nosso incremento de resina ele tenha no máximo 2 milímetros. E isso deve ser feito para evitar que as tensões da mastigação recaiam sobre a resina e também para evitar ao máximo a contração de polimerização. A contração de polimerização, pessoal, é uma alteração volumétrica que ocorre na resina composta durante a polimerização, quando os monômeros são transformados em cadeias poliméricas. E além da técnica incremental, um outro método para a gente diminuir ao máximo essa contração de polimerização é diminuindo ao máximo o fator C. E agora, né, eu vou te explicar aí o que é esse fator C para a gente chegar de uma vez aí no nosso gabarito.
Mas o fator C, pessoal, é um coeficiente obtido a partir do número de paredes onde a nossa resina está aderida, dividido pelo número de paredes livres da nossa cavidade, onde a resina não se aderiu. Então tenha em mente, uma cavidade vai ter 6 paredes. A parede pulpar, mesial, distal, vestibular, lingual e oclusal. Se eu coloco um incremento de resina que está aderido entre a parede vestibular e mesial, ele também, claro, vai estar aderido à parede pulpar. Então eu tenho uma resina que está aderida em 3 paredes da cavidade, e nesta mesma cavidade eu vou ter 3 paredes livres. E daí eu vou fazer a divisão de 3 por 3, eu vou chegar em um fator C de um valor 1. E isto é um fator C ótimo, tá, pessoal? O ideal para evitar ao máximo a contração de polimerização é que o nosso fator C fique entre 1 e 1,5. Acima disso, essa contração de polimerização pode afetar a qualidade da sua restauração. Mas quando a gente pega um incrementão de resina e coloca ali em cima de uma classe 1, daí a gente vai ter um fator C com valores máximos, porque só a face oclusal vai ser a face livre. Então a gente vai ter uma resina aderida na parede mesial, distal, vestibular, lingual e pulpar, e somente a face oclusal vai estar livre. Então a gente vai dividir o valor de 5 por 1 e chega no fator C máximo, que é o fator C5, onde a nossa resina vai apresentar contração de polimerização máxima. Isso pode afetar demais aí a resistência, durabilidade e tudo mais da tua restauração, né? Porque as tensões, inclusive, que vão recair sobre o dente que tu restaurou, vão ser distribuídas demais ali para a resina, tá? Mas então, resposta aqui para a nossa questão vai ser a letra A, né? Assim como a nossa questão de número 3. E agora vamos para o gabarito da última questão aqui deste simulado, a questão de número 5. Então, questões que falam sobre o encurtamento e alongamento da imagem radiográfica são muito comuns nas provas de concurso, tá, pessoal? E assim, não tem como a gente falar disso sem falar de técnica da bissetriz. Eu já estou até deixando uma imagem aqui atrás de mim para você ver como que funciona essa técnica. Então, na técnica da bissetriz é traçada uma linha em relação ao longo eixo do dente e uma linha em relação ao receptor de imagem, que vai ser o filme de raio-x. Entre essas duas linhas a gente vai traçar um ângulo. E na metade deste ângulo a gente vai ter uma outra linha. Espero que a minha explicação não esteja confusa aqui, tá? Mas o nosso feixe central de raio-x, ele tem que ser perpendicular a esta linha que corta o ângulo entre o longo eixo do dente e o filme radiográfico. E se a gente tiver um aumento na angulação vertical, a gente vai ter um encurtamento da imagem. E se a gente tiver uma diminuição na angulação vertical, a gente vai ter um aumento, um alongamento da imagem, né? Desculpa aqui, eu quase me perdi, tá? E algo muito importante para você ter em mente é que erros de radiografia, pessoal, eles podem ser tomados de duas maneiras principalmente, tá? Na tomada radiográfica e durante o processamento. E a gente vai até falar sobre erros de processamento em questões futuras aqui neste canal, por isso se inscreva, né? Mas sim, quando a gente vai estar tirando uma radiografia, se a gente tem uma alteração na angulação horizontal, a gente vai ter sobreposição das estruturas ali que a gente está radiografando, né? A gente vai ter uma alteração da relação entre estas estruturas. E a partir disso também, né, que funciona a técnica da dissociação radiográfica de Clark, que é muito utilizada para a dissociação das raízes na endodontia, né, pessoal? Mas eu não quero me perder muito no ponto aqui, mas quando a gente tem alterações na angulação vertical, daí a gente pode ter problemas aí em relação ao tamanho do objeto que está sendo radiografado. Então tenha isto em mente. Alterações na angulação horizontal, sobreposição. Alterações na angulação vertical, problemas de tamanho. Então a resposta aqui para a nossa questão vai ser a letra B. Então, aumentando a angulação vertical, a gente vai ter um encurtamento
da imagem do objeto que está sendo radiografado, né? Isso pode afetar bastante aí um tratamento endodôntico, por exemplo. Mas, então pessoal, por hoje era isso. Este era o primeiro simuladão que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que este conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira, né? Não se esqueça, inclusive, de se inscrever aqui neste canal secundário, como eu acabei de pedir, né? Para acompanhar as questões futuras, simulados futuros e tudo mais. É claro, né? Qualquer dúvida que tu tiver é só deixar nos comentários. E eu te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.